Olá, tudo bem? Passando aqui rapidinho para deixar uma mensagem ao seu coração, com base na realidade em que vivemos e naquilo que aprendemos da palavra de Deus. Espero que você esteja bem. Vamos ao assunto de hoje, mas antes eu queria fazer uma pequena oração. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, bom Deus, pela manhã, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Continue conosco, nos dirija nesse dia, nos guarde do mal, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, é um prazer imenso. Sou o pastor Samuel Lobato. Estamos por aqui de vez em quando, compartilhando alguma palavra de esperança, de orientação, colaborando com a sua vida pessoal e muito mais espiritual, tá bem? Quero começar trazendo uma simples comparação, ou um exemplo melhor, da vida. Ninguém caminha em uma estrada ou uma rua sem, de vez em quando, olhar para os lados ou para trás. Devido ao alto índice de violência, somos obrigados a termos todo o cuidado possível, não é? A vida não é muito diferente. Nós não podemos ficar alienados, presos a uma bolha, sem se preocupar com o que acontece fora dela. É necessário que a gente olhe para os lados, para saber o que está acontecendo, né? Que tipo de acontecimentos estão ocorrendo em nossa volta. Porque, querendo ou não, isso gera um efeito sobre nós, sobre a nossa vida. Logo, o desinteresse, ou fechar os olhos à realidade, é muito perigoso. Não é uma atitude inteligente. Portanto, quando olhamos para a nossa sociedade atual, vemos conflitos, tumultos, brigas, desentendimentos, disputa por poder. Tudo isso está acontecendo, como outras coisas também. O mundo, de fato, tem seguido o seu curso, como em todas as eras. E o problema sempre é o poder, sempre é o lucro, as vantagens, o domínio. E quando lemos a Bíblia Sagrada, somos confortados com as promessas que Deus nos faz e nos fez e continua fazendo. Deus nos chama para conversar, para o diálogo. E sabe o que é interessante? Que nos últimos dias ou meses, o embate nas redes sociais tem a ver com o direito à opinião, ao falar, ao expressar ideias e posicionamentos, não é? Fala-se muito em censura, fala-se também muito em controlar as redes sociais. Por quê? Porque é o jogo do poder, é o interesse por lucros. Tudo isso tem origem no pecado, no egoísmo, a ganância, no orgulho. E nós, como bons cristãos, precisamos nos lembrar do que disse Paulo em 2 Timóteo 3, que nos últimos dias os homens seriam avarentos, arrogantes, jactanciosos, desobedientes, ingratos, violentos. E Paulo vai descrevendo as características desse homem nos últimos dias. Mas é preocupante quando o poder tenta censurar
pessoas que discordam, que criticam. É muito perigoso o cerceamento das pessoas. Nós precisamos permitir que todos tenham direito a se pronunciar, a falar. Deus nos criou numa liberdade plena, uma tal liberdade, uma tão impressionante liberdade, ao ponto de permitir às suas criaturas o direito de desobedecerem a Ele. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, pelo uso do seu livre-arbítrio e pela liberdade assegurada por Deus, eles desobedeceram a Deus. E tem sido assim ao longo das eras, inimigos da fé, incrédulos, têm falado contra Deus, contra a sua palavra, e eles continuam vivendo. E eu me refiro aqui a milhares e milhares, milhões, bilhões de pessoas que falam erradamente acerca das questões da fé, que defendem posicionamentos contrários à palavra de Deus e ao interesse de Deus, e nem por isso Deus os priva da vida, da liberdade. Deus, claro, instituiu um dia para o juízo, mas esse dia é fruto de todo um processo justo, correto, verdadeiro, limpo. Tá certo? Eu quero deixar um texto aqui da palavra de Deus, no livro de Isaías 41, verso 21. Quero ler aqui rapidinho para fechar essa reflexão. Tá certo, meus amigos, meu amigo ou minha amiga? Isaías 41, verso 21, diz o seguinte: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o Rei de Jacó. Aleluia. Deus, por ser o que é, Ele convida os seus filhos ao diálogo, Ele dá abertura, Ele abre as possibilidades, Ele permite que falemos, que arrazoemos, que contemos a Ele os nossos problemas, que apresentemos a Ele as nossas queixas, as nossas dificuldades, e deseja nos ouvir, porque em um governo justo, de amor, essas coisas, esse direito é garantido. Jamais podemos criar filhos em um ambiente de censura, de opressão, atropelando e violando os direitos garantidos por Deus a todos os seres humanos, inclusive aos nossos filhos, por mais pequenos que sejam. Mas eles precisam aprender a falar, a comentar, a duvidar, a errar. Isso é liberdade. Liberdade só existe quando há a possibilidade do questionamento, do contraditório. Caso contrário, não é liberdade plena. É uma liberdade de subsídios. Te dou 30% de liberdade ou tanto por cento de liberdade. Você só pode falar esse tipo de palavras, você só pode discorrer em determinados assuntos, você não pode falar isso. Talvez alguém reflita, mas e no dia do sábado? Lá em Isaías 58, verso 13, Jesus diz: santificai nos sábados. Não, ele fala lá, se guardares o teu pé de profanar o sábado no meu santo dia, e de cuidares dos teus próprios interesses, não fazendo a tua palavra, não fazendo a tua vontade, nem falando as tuas próprias palavras. O Senhor está dizendo: olha, no sábado
Não fale qualquer palavra. Se você quer me adorar, fazer a minha vontade, quer se santificar nesse dia, não faça a sua própria vontade. Não fale aquilo que você está habitualmente acostumado a falar, habituado a falar. Não pense besteira em coisas impuras e imorais. Pense saudavelmente, pense positivamente, pense nas coisas eternas, verdadeiras, honestas, puras. Faça boas ações, adore o Senhor, cante louvores, ore, leia a Bíblia, compartilhe alegria. Mesmo no dia do sábado, mesmo Deus nos aconselhando e nos advertindo em Isaías 58:13 em diante, ainda assim, Ele solicita, Ele nos aconselha, Ele nos orienta, Ele nos adverte. Qual atitude devemos ter? Esse é o Deus maravilhoso que nós conhecemos, que servimos e que adoramos. Portanto, sim, é um pouco preocupante quando se ouvem falar e nós estamos bem longe do centro das discussões, não conhecemos os debatedores, as forças em colisão, apenas o conhecemos pelas redes sociais, mas os assuntos tratados, sim, nos inquietam, nos preocupam muitas das vezes. Sabe por quê? Porque uns falam de censura, outros falam de controlar as redes sociais. Se você tem 40, 50 anos, talvez você se lembre que no passado, se você pertence à Igreja Adventista ou outros círculos religiosos, você deve se lembrar que no passado, eu me refiro aqui coisas de 30 anos, entre 25 a 30 anos, a preocupação de líderes religiosos com respeito aos programas de televisão, o teor de violência, de sexualidade, a exposição da nudez, a influência muito forte, a violência, ao adultério. Isso era combatido e era bastante preocupante para as pessoas cristãs que querem preservar os bons costumes, os princípios do Evangelho. Mas não houve nenhum tipo de censura, os programas sempre estavam acontecendo, os filmes sendo transmitidos, claro, em horários. Tínhamos tela quente, corujão, mas mesmo as novelas das 7 ou das 8 transmitiu cenas chocantes, picantes, como algumas pessoas afirmam. E elas tinham a sua liberdade, porque as detentoras do poder da comunicação transmitiu aquilo que lhe dava mais ibope, mais lucro. Hoje, as redes sociais trouxe uma grande abertura para as pessoas simples, como eu e como outros, poderem se comunicar aos seus amigos, ao seu grupo, não é? Aos seus líderes e a quem quer que seja. Sem as redes sociais, nós não tínhamos diálogo, comunicação, direito à fala, a opinar. Nós só ouvíamos aquilo que era transmitido pelas televisões, os rádios, os jornais, não é? Então, o que podemos ver, na verdade, é um embate
que sim causa uma certa preocupação, porque nós, ao termos uma doutrina impopular, precisamos ter plena liberdade para pregá-la. E a grande verdade é que o nosso Deus garante isso a todos nós. Devemos anunciar as boas novas de salvação. Esse Deus é tão fantástico, Ele nos chama ao diálogo. Você tem problema, tem dificuldade? Você está desinteressado? Você está sem força para caminhar? Você não quer louvar mais, não quer adorar, não quer buscar a sua face? Diga a Ele. Ele quer saber por que você está andando por caminhos tortuosos, por que você está fazendo o que está fazendo. Ele quer saber o que há no seu coração. Ele quer ouvir você, mesmo você falando coisas ruins, desagradáveis. Ele quer ouvir você, mesmo você falando mentiras, mesmo você falando bobagens. Ele quer ouvir você, porque Ele é a garantia absoluta da liberdade. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, te dê um bom dia. Se Deus quiser, estaremos aqui em outro momento. Forte abraço. Não se esqueça de deixar o seu like para ter engajamento nesse vídeo. Compartilhe com os amigos, caso você gostar, tá certo? E se inscreva no nosso canal.